Você sabia que o Brasil é um dos países que mais fazem cirurgias plásticas no mundo? Com formas de pagamento cada vez mais acessíveis, procedimentos como abdominoplastia, silicone e lipoaspiração têm se tornado cada vez mais populares entre as mulheres. Em um piscar de olhos, você acorda com o corpo que sempre sonhou. Mas por que você sonha em ter esse corpo? Quais riscos você aceitaria passar para atingi-lo? Quanto custa o seu sonho e quem lucra com ele? Essas e outras respostas você encontra aqui, no Fora do Ar. Essa é Dayala Silva de Oliveira, mas provavelmente você a conhece por um outro nome, @IndiaOficial. A influenciadora baiana tem mais de 400 mil seguidores no Instagram, onde mostra o seu dia a dia e também fala sobre o universo feminino. Em fevereiro de 2020, ela decidiu passar por 2 cirurgias plásticas. Eu fiz abdominoplastia e fiz mama com prótese. Porém, eu tive complicação, meu corpo acabou rejeitando silicone, então eu tive que tirar, só fiquei um mês. Por que você quis fazer essas 2 cirurgias? Era um sonho já que você tinha? Engravidei, e aí o corpo acaba mudando, né? Os seios acabam ficando mais flácidos, a gente acaba tendo mais estria, o que é visto pelas pessoas como algo feio. E aí a gente acaba se frustrando, que foi o que aconteceu comigo e acredito que acontece com a maioria das mulheres. Tinha o corpo que para mim, entre aspas, era bom, engravidei, aquilo mudou, estrias veio, peito caiu, flacidez, então eu falava, meu Deus, essa não sou eu e tal, então foi um processo. Essa sensação de não se reconhecer no espelho ou de não estar satisfeito com o próprio corpo, muitas vezes está ligado a um problema que vai bem além das estrias: a pressão estética. A pressão estética é quando a gente se sente pressionado a buscar um corpo ou um ideal do que é bonito. E hoje, na nossa cultura, essa pressão estética ela recai muito sobre o corpo bonito, como aquele corpo magro, jovem, belo, atlético. Então, aparece isso para a gente estar no nosso dia a dia das mais diversas maneiras. Do elogio que a gente recebe ao outdoor que a gente vê na rua. De acordo com uma pesquisa feita em 2019 pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Brasil lidera o ranking mundial dos países que mais fazem esse tipo de cirurgia. Nos últimos anos, elas só cresceram aqui no país, enquanto em 2014 foram registradas 774.569 cirurgias estéticas, esse número passou de 1 milhão em 2018. Mas e se parte dessas cirurgias não tiverem sido feitas por uma vontade genuína do paciente? O relato que você vai ouvir a seguir é de uma pessoa que desejava fazer apenas uma cirurgia, mas por indicação médica acabou passando por 2. Quando eu busquei o cirurgião, a cirurgia que eu estava querendo fazer inicialmente era a cirurgia de nariz, né? A rinoplastia. Eu busquei ele especificamente para fazer essa cirurgia. E aí foi uma consulta, digamos assim, uma avaliação, na verdade, online. Ele pediu algumas fotos, diversos ângulos e tal. E aí, durante essa consulta, ele falou sobre as minhas orelhas também, que era uma coisa que me incomodava um pouco, mas que eu não tinha identificado ainda, que eu tinha uma orelha maior que a outra. Então, assim, ao longo da minha vida eu não percebi isso, mas ele percebeu, ele me falou. E aí, nesse momento, eu também já quis fazer a otoplastia, que é a cirurgia de orelha. Essa cirurgia da orelha, ele sinalizou que ela sairia mais barata por você estar fazendo já outro procedimento? Você teve algum tipo de desconto? Ele sinalizou, não nesse primeiro momento, né, nessa consulta online, mas quando a gente já estava no processo de ver pessoalmente, eu ainda não tinha dado o ok que eu faria a otoplastia, eu estava só ainda no processo do nariz, porque o nariz eu já tinha mais certeza, eu não tinha parado para pensar na orelha ainda, então eu estava processando aquilo. E aí ele falou em relação a custo, que ele falou mais barato, porque seria apenas uma anestesia, então eu não precisaria passar por todo um processo de novo se futuramente eu quisesse fazer orelha, que era uma oportunidade de uma vez só resolver tudo, que ele conseguiria baixar custo, tudo isso ele colocou sim na mesa. E também, óbvio, influenciou, né, para eu fechar também.
No princípio, o médico tem que ouvir a queixa do paciente, tá? Entender o que está realmente incomodando o paciente e depois passar ao paciente o que a cirurgia plástica pode oferecer, tá? Muitos pacientes pensam que a cirurgia plástica pode fazer milagre. Na verdade, cada corpo, cada pessoa tem um limite que a cirurgia plástica pode oferecer. Então, às vezes, o que dá um resultado para uma paciente não pode ser para todas as pacientes. Um outro ponto bem polêmico da venda de cirurgias plásticas estéticas é a forma de divulgação. De acordo com o Dr. Guezermeni, os acordos de publicidades e parcerias podem ser feitos dentro do consultório, mas não podem ser divulgados. Eles são bastante pessoais, então cabe a cada médico decidir fazê-los ou não. Apesar dessas publicidades serem legais, elas acabam contribuindo para a comparação. Muitas vezes as pacientes me trazem as fotos de algumas blogueiras, tal, olha aqui a mama dessa aqui, aí eu pego, me passa mais fotos aí. Aí eu consigo ver em alguns ângulos de fotos, e diz, olha aqui, ó, a mama dela já está bem caída, olha aqui essa dobra. Essa aqui, doutor, não tinha visto. Antigamente traziam fotos de televisão, de revista, tinha muita revista, eles traziam as fotos das atrizes. Isso sempre teve. Hoje só mudou o meio de comunicação, mas a ideia continua a mesma. Eu quero o nariz da... Antigamente era o nariz da Sandy, né? Só que é um nariz pequenininho. Olha, desculpe, mas o que eu tenho para trabalhar no seu nariz, não dá para fazer isso. Entender que as fotos postadas nem sempre correspondem à realidade é uma tarefa bem difícil. Além disso, aquele antes e depois que você costuma ver no Instagram, ele é sedutor, mas também irresponsável. Ele só traz o lado positivo da cirurgia plástica, o resultado que deu certo. Mas na prática, pode existir reações adversas, dor e resultados que fugiram do esperado. Cerca de 20 dias depois, mais ou menos até, não sei, eu tive uma alopécia, né, no meu cabelo causada por alto estresse no meu corpo. E esse alto estresse foi causado pela anestesia geral que eu tomei. Então, assim, ninguém me avisou o que a anestesia geral poderia fazer com o meu corpo, né? Eu não tinha noção. E eu acho que meio que para me proteger também, fugir da responsabilidade de que eu poderia estar fazendo algo que me afetasse, eu também não pesquisei. Então eu tive uma alopécia, o meu cabelo caiu em um lugar específico, na parte da frente, e aquilo assim me arrasou, eu fiquei muito mal, eu fiquei pensando, poxa, o que é que eu fiz, por que eu fiz isso, olha o que eu causei em mim, eu poderia ter morrido e tudo mais. Muito doloroso, é muito difícil, porque a gente precisa andar curvada, e as costas doem, a parte de não poder tomar banho nos primeiros dias, assim, tá apertando. Mas calma, apesar dessas dificuldades, as cirurgias plásticas também podem trazer muitos benefícios, principalmente no que diz respeito à autoestima. Mesmo com um problema com silicone, a influenciadora índia gostou do resultado dos procedimentos que fez. Eu me sinto muito melhor. Não posso ser hipócrita e dizer, não me sinto. Me sinto muito melhor. Autoestima, poder colocar, né, uma roupa que eu quiser, o biquíni que eu quiser. Não que outras pessoas também não possam, que não tenham, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu já colocava, mas hoje a sensação é completamente diferente. Até de se olhar no espelho, se sentir bem consigo mesma, sabe? Em cirurgia plástica tem uma regra muito simples, né? O ótimo é inimigo do bom. Então o negócio está muito bom, não, mas eu quero o ótimo. Quando você faz o ótimo, dá o desastre. Mas às vezes a pessoa ela entra num grau de sofrimento muito grande por questões estéticas. E isso influencia e impacta mesmo na vida dela, entre os pares, entre os amigos, aquela pessoa que não tira foto, que não se expõe. E de repente a cirurgia plástica dá a ela uma chance de se sentir mais segura consigo mesmo. Porque a cirurgia plástica ela tem que ser feita para a pessoa. Quando a paciente faz para outro, um marido, um namorado, para uma agência de publicidade, vai dar um insucesso. Mas antes de fechar qualquer procedimento, presta atenção nessas dicas. Conversar com a paciente, conversar com outras pessoas, eu acho que esse é o melhor caminho. E não tomar essa decisão muito rápida. Psicoterapia é uma coisa que sempre ajuda, porque nos fortalece, a gente vai nos aceitando, a gente vai compreendendo, abraçando, acolhendo melhor a nossa autoimagem. A gente vai delimitando ali melhor o nosso autoconceito.
e isso é uma potência também, isso é uma coisa que nos ajuda. A gente pode ir lendo sobre o assunto, a gente pode ir conversando sobre o assunto, a gente pode ir se interessando melhor sobre isso, porque isso é desconstrução. E isso é devagarzinho, é processual, é uma coisa que está ali desde a gente beber, né? Então, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia e não é uma coisa que a gente não vai ser exposto. Infelizmente, a gente vai continuar sendo exposto a essa pressão. Mas a gente pode ser exposto e não ser atingido, ou pelo menos em um grau tão grande quanto a gente é, por ela. Fazer uma cirurgia plástica não é tão simples como parece, até porque todas elas possuem riscos. Ao decidir fazer, pesquise bastante sobre o procedimento e escolha com cuidado o profissional que vai cuidar de você. E o mais importante, esteja consciente, faça a cirurgia por você e não pelos outros, até porque nenhum procedimento vai te trazer maior satisfação do que o seu amor próprio.